Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje vou falar com vocês sobre um tema muito importante: áreas classificadas e painéis de comando para áreas classificadas. Esse é o principal produto que a JHP fabrica. A gente deve fabricar por volta aí de uns 200 painéis por ano para áreas classificadas, então nós temos uma expertise bem grande no assunto. Eu vou tentar dar uma pequena pincelada aqui para cima. Eu vou tentar dar uma pequena pincelada aqui por cima para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais e, caso precisarem, conseguir requisitar ou até mesmo interpretar, né, algum texto que contenha conteúdo sobre área classificada. Então, primeiro, o que é uma área classificada? Bom, ela se divide em dois. Nós temos áreas classificadas de gases e de pó. Quando a gente fala em gases, a gente tem zona 0, zona 1 e zona 2. Da qual a zona 0 é o local onde você tem uma presença constante de gás inflamável, né? Ou seja, dentro de um tanque de combustível ou até mesmo dentro de um reservatório de combustível, em postos de gasolina, por exemplo. Zona 1, onde você tem uma alta probabilidade de ter gases inflamáveis durante a operação. E zona 2, onde você tem uma baixa probabilidade de ter presença de gases inflamáveis. Bom, só para a gente relembrar um pouquinho, para que você possa ter uma explosão, você tem que ter o gás inflamável, você tem que ter oxigênio e você tem que ter uma coisa que a gente chama de energia de ativação, que pode ser uma fagulha, como as pessoas costumam imaginar, né? Quando a gente fala, por exemplo, daquele caso lá do Líbano, que explodiu aquele silo, né? O que tinha ali? Tinha basicamente pó de fertilizante, que é altamente inflamável, oxigênio, e qual que foi a fagulha? Foi a solda do operador que estava fazendo uma manutenção no silo, e foi energia suficiente para que o silo entrasse em combustão e explodisse. Quando a gente fala sobre pó, a gente fala de zona 20, 21 e 22. Né? Normalmente os portos, né, áreas que você lida com grão, locais que você tem terminais intermodais, você tem presença de zona 21 e 22, que você tem bastante pó. Para aqueles que não sabem, o pó de soja, açúcar, farelo, outros tipos de grão, é altamente inflamável. Busca no YouTube aí para você ver silo pegando fogo ou silo explodindo. Vocês vão encontrar um monte de vídeo. As pessoas acham que grãos, né, como um todo, é completamente inofensivo. Você está errado. Eles são altamente inflamáveis e muito perigosos e devem ser tratados da forma correta, né? Então, perfeito. Dentro dessas classificações, ainda também tem as temperaturas de ativação, né? Que são aqueles T6, T5, T4, T3 que você encontra, né? Dependendo daquilo, você tem uma certa temperatura que chega no seu equipamento e por aí vai. Não vou entrar em detalhe disso. O que interessa para a gente são os painéis de comando. Então, quando você for procurar um painel de comando para área classificada, o que é importante? Primeiro, saber se o fabricante entende do que ele está falando. Tome muito cuidado, porque às vezes, na inocência ou na própria ignorância, você pode acabar comprando algo que pode comprometer a sua operação e até mesmo causar um acidente muito grave. Segundo, os painéis de comando normalmente eles vêm como EXD, que é uma proteção por invólucro, EXE, que é uma proteção aonde você tem uma construção mecânica do equipamento que garante que ele não vai fazer nenhum tipo de centelhamento durante a operação normal. E o EXI, que é basicamente uma segurança por barreira intrínseca que a gente fala. Você coloca uma potência tão baixa no seu equipamento elétrico que ele não é capaz de gerar uma fagulha. Essas são as mais comuns quando a gente fala em painéis de comando, certo? Agora, tomem um certo cuidado, que eu estou falando de painel de comando e não de solenoides. Quando a gente fala de solenoides pneumáticas, que são aquela parte elétrica que aciona a válvula, a gente está falando de uma outra coisa. Eu até trouxe aqui, por exemplo, né? Esse aqui é um solenoide EXM, né? Ele é por cabo, ele é da marca Norgren. Então vocês veem que ele tem um cabo já aqui, né, colocado dentro dele, e ele serve para você instalar no solenoide, transformando o solenoide em um equipamento que pode ser utilizado em área classificada. Trouxe aqui outro exemplo de solenoide, veja que ele está fechado. Esse aqui é para a zona 21, zona 22, zona 1 e zona 2. Né? Ele é um invólucro EXD. E eu trouxe aqui um para zona 0. Veja o tamanho dele, a robustez dele, né?
Ele é 100% inox 316L, normalmente utilizado em plataformas de petróleo ou em outras áreas que precisam de uma aplicação um pouco mais severa. E aqui dentro a gente encontra os terminais elétricos do equipamento. Então você solta, faz a ligação elétrica do equipamento e pode utilizá-lo em sua planta, né? Então, tome muito cuidado com essas questões de classificação. Segundo cuidado que vocês têm que tomar, tenham certeza que o equipamento de vocês ele é certificado no Inmetro. Por quê, Murilo? Se você utiliza um equipamento, né, para área classificada em solo brasileiro, você obrigatoriamente tem que ter Inmetro para utilizá-lo. Normalmente os equipamentos eles vêm com certificado junto com eles, conforme este daqui. Como vocês podem ver, tem aqui o selo do Inmetro da Norgren para que ele possa ser utilizado em áreas classificadas dentro de território brasileiro. Ah, Murilo, mas meu equipamento tem ATEX, não é a mesma coisa? Se você fosse falar em normas técnicas, a ATEX, sim, ela valeria para você instalar em uma área classificada. A ATEX ela é a certificação europeia para equipamentos à prova de explosão. Porém, não é a mesma certificação do Inmetro. Ah, Murilo, mas aquele equipamento no ATEX também se embasa na norma 60079 da União Europeia. Poxa, não serve mesmo? Não serve. Uma coisa é seu equipamento ser construído na norma, outra coisa é um equipamento seu que é certificado pelo Inmetro e rastreado pelo Inmetro em território brasileiro. Caso você tenha algum tipo de acidente que venha a ser causado por esse equipamento, a primeira coisa que vão procurar é se aquele equipamento tinha Inmetro para poder operar dentro do país. Caso não tenha, meu amigo, você vai estar em maus lençóis. Então, sempre sigam as normas brasileiras. Nós aqui na JHP fabricamos muitos equipamentos, por exemplo, EXD, né? Então a gente procura colocar solenoides pneumáticas com um invólucro EXD, conforme este aqui que eu mostrei para vocês, pois ele, além de ser muito robusto, né, ele dura muitos anos, ele é um equipamento que não precisa de cabo. Então note a diferença. Quando você tem um equipamento que já vem com o cabo, qual que é o problema dele? Se você precisar de um cabo maior, você obrigatoriamente terá que colocar uma caixa de passagem para conectar um segundo cabo elétrico. E essa caixa de passagem também tem que ser EX. E ela também vai ter que ser rastreada pela Inmetro. Ou seja, você vai criar uma segunda certificação, um segundo código de rastreio. Com uma bobina dessa, tranquilo, somente uma bobina, entra com o cabo nela, via um cabo, quantas vias você bem entender, coloca um prensa-cabo nele e vai funcionar perfeitamente, tudo dentro da norma direitinho. Bom, espero que eu tenha respondido um pouquinho para vocês. Se você é uma empresa que está procurando como utilizar isso, este é o caminho. Entre em contato com a gente caso você tenha uma outra dúvida mais específica, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível para vocês. Muito obrigado!